Quando José abriu aquele envelope amarelado e viu sua própria assinatura falsificada no papel, sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. A carta dizia que ele pagava Verônica para que ela sumisse com a criança e nunca mais voltasse. Mas ele jamais havia escrito aquilo. Jamais havia abandonado o único amor verdadeiro de sua vida. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. 10 anos. 10 longos anos separaram José Almeida da única mulher que realmente amou. Quando o caminhão atravessou o portão de ferro da fazenda Santa Rita, ele sentiu o coração apertar no peito. As coisas pareciam menores do que na memória, mas a dor era muito maior. A estrada de terra vermelha levantava poeira sob as rodas, e o cheiro de café maduro no pé invadia pela janela aberta. Tudo igual, mas nada era o mesmo. José tinha partido aos 18 anos, obrigado pelo pai a estudar administração na capital. Naquela época, era apenas um rapaz apaixonado que prometeu voltar logo. Mas a vida na cidade grande o engoliu. As responsabilidades se acumularam. O pai adoeceu e morreu 2 anos depois. O tio Antônio assumiu os negócios, e quando José finalmente conseguiu se libertar de tudo aquilo, uma década inteira havia passado. Ele desceu do caminhão com uma mala velha na mão e o peso da culpa nos ombros. A casa grande estava silenciosa. Algumas empregadas novas o olharam com curiosidade, sem reconhecê-lo. José caminhou até o quintal dos fundos, onde ficavam os quartos das funcionárias. Seu coração batia descompassado. Será que ela ainda estava ali? Será que o tinha esperado? A resposta veio rápida e dolorosa. Uma mulher jovem lavava roupa no tanque. Quando levantou o rosto, José sentiu o ar faltar. Era Verônica. Mais magra, com linhas de cansaço ao redor dos olhos, mas ainda bonita como sempre. Os cabelos escuros presos num coque apertado. As mãos vermelhas de tanto esfregar roupa. José. O nome saiu da boca dela como uma palavra cortante. Verônica, eu voltei. Prometi que voltaria. Ela largou a roupa na bacia e secou as mãos no avental. 10 anos depois, que pontualidade impressionante. O tom era frio, gelado. José nunca havia escutado aquela voz vindo dela. Eu sei que demorei, mas eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Sua voz tremeu levemente. Você já explicou tudo há muito tempo, com aquele dinheiro que mandou. José franziu a testa. Que dinheiro? Não finja que não sabe. Verônica deu as costas e voltou a esfregar a roupa com força. Você me pagou para sumir. Eu sumi. Fim da história. Eu nunca mandei dinheiro nenhum para você. José deu um passo à frente. Verônica, eu te escrevi dezenas de cartas. Você nunca respondeu. Ela parou de esfregar. Virou-se devagar, com os olhos brilhando de raiva contida. Cartas? Que cartas? Você me mandou uma única vez, dizendo que eu era um erro, que sua família jamais aceitaria e que aquele dinheiro era para eu cuidar do meu problema sozinha. José sentiu o sangue gelar. Ele nunca havia escrito aquilo. Nunca. Verônica, eu juro pela memória da minha mãe que eu nunca escrevi isso. Então quem escreveu? Ela cruzou os braços. Tinha sua assinatura, seu selo, seu jeito de falar. Antes que José pudesse responder, uma voz infantil cortou o ar. Mamãe, terminei a lição. Uma menina de cerca de 9 anos apareceu na porta do quartinho. Cabelos castanhos claros, pele morena. E olhos, aqueles olhos, castanhos escuros, profundos, iguais aos que José via no espelho todos os dias, iguais aos olhos que sua mãe tinha. A criança olhou para ele com curiosidade. Quem é esse senhor, mãe?
Verônica puxou a menina para perto. É ninguém, Clara. Vá brincar lá dentro. A menina obedeceu, mas continuou espiando pela janela. José não conseguia tirar os olhos dela. Clara, 9 anos. Os olhos dele. O coração dele estava prestes a explodir. Verônica percebeu o olhar dele. Não, não ouse fazer o que está pensando. Ela é minha filha. Não era uma pergunta, era uma certeza. Verônica respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Ela é minha filha, só minha. Você perdeu o direito de perguntar qualquer coisa quando me abandonou grávida. Eu não abandonei você. José sentiu a voz falhar. Eu te amava. Eu ainda amo. Mentira. Verônica limpou os olhos com as costas da mão. Se amasse, teria voltado. Teria respondido quando eu te escrevi desesperada, contando da gravidez. Mas você mandou dinheiro e um recado para eu nunca mais te procurar. José sentiu uma onda de raiva subir. Alguém o havia traído. Alguém havia destruído sua vida e a de Verônica. E ele tinha uma forte suspeita de quem era. Eu vou descobrir quem fez isso. Eu juro para você. Não quero suas juras. Verônica pegou a bacia de roupa. Quero que você vá embora e nos deixe em paz. Construí uma vida sem você. Clara está bem. Não preciso que você apareça agora com promessas vazias. Ela entrou no quartinho e bateu a porta. José ficou ali parado, sentindo o mundo desabar. Mas não ia desistir. Não dessa vez. Não depois de descobrir que tinha uma filha. Não depois de saber que alguém havia roubado 10 anos da vida deles. Ele caminhou de volta para a casa grande, decidido. O tio Antônio precisava de algumas explicações. E dessa vez, José não sairia dali sem a verdade completa. A casa grande estava mergulhada em sombras quando José entrou pela porta da frente. O cheiro de móveis antigos e cera misturava-se com o aroma de café que vinha da cozinha. Seus passos ecoavam no corredor de piso frio. Ele seguiu direto para o escritório, onde sabia que encontraria o tio Antônio. A porta estava entreaberta. Antônio Almeida estava sentado atrás da mesa de jacarandá, examinando papéis com óculos na ponta do nariz. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados para trás, expressão dura. Quando viu José parado na entrada, não demonstrou surpresa. Pensei que fosse ficar mais tempo na capital. A voz era seca, sem emoção. José entrou e fechou a porta atrás de si. Mudei de ideia. Preciso conversar com você. Antônio tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. Sobre o quê? Sobre Verônica Silva. O silêncio que se seguiu foi denso. Antônio inclinou-se na cadeira, estudando o sobrinho com olhos frios. Essa história de novo? Pensei que já tivesse superado. José cerrou os punhos. Superado? Como eu poderia superar se nunca soube o que realmente aconteceu? Você sabe muito bem. Ela era uma empregada. Você era jovem e tolo. Fez uma besteira e eu resolvi o problema antes que virasse escândalo. Resolveu como? José deu um passo à frente, mandando dinheiro em meu nome, falsificando minhas cartas. Antônio não desviou o olhar. Fiz o que era necessário para proteger esta família. Aquela mulher ia arruinar seu futuro. Ela estava grávida. A voz de José subiu. Grávida de mim. E você a expulsou daqui como se fosse lixo. Exatamente por isso. Antônio levantou-se, apoiando as mãos na mesa. Você acha que eu ia permitir que o herdeiro dos Almeida se casasse com uma criada? Que vergonha isso traria para o nome da família? José sentiu a raiva fervendo no peito. Ela não era só uma criada. Era a mulher que eu amava. Amor. Antônio riu sem humor. Você era um garoto de 18 anos. Não sabia o que era amor. Estava apenas confuso. Eu sabia muito bem o que sentia. José respirou fundo, tentando se controlar. E você destruiu tudo. Interceptou minhas cartas, falsificou minha assinatura, mentiu para nós dois. Eu protegi você.
A voz de Antônio ficou mais dura. Aquela mulher teria prendido você numa vida de miséria. Você me agradeceria se tivesse um pingo de juízo. José deu um soco na mesa. Eu tinha uma filha que cresceu sem pai por causa da sua interferência. Antônio arqueou uma sobrancelha. Então, ela teve a criança. Bem, agora já é tarde demais. O que foi feito, foi feito. Não, José negou com a cabeça. Não é tarde. Eu vou corrigir isso. E como pretende fazer isso? Antônio cruzou os braços. Vai se casar com uma empregada? Reconhecer uma bastarda como herdeira? Envergonhar a memória do seu pai? Meu pai está morto. E você usou isso para me manipular todos esses anos. José sentiu a voz tremer de emoção. Me manteve longe daqui, administrando os negócios, controlando tudo. Mas acabou, tio. Eu voltei e vou assumir o que é meu. Antônio deu a volta na mesa e parou bem na frente de José. Escuta bem, garoto. Você não tem ideia do que está dizendo. Esta fazenda, esta família, tudo isso tem um peso que você não consegue carregar. Então me deixe tentar. José sustentou o olhar. Mas primeiro, você vai me entregar todas as cartas que interceptou. Queimei todas. Antônio sorriu friamente. Não sobrou nada. Você está mentindo. Prove. O tio deu de ombros. E mesmo que sobrasse alguma coisa, quem acreditaria em você? A mulher te odeia. A menina nem sabe quem você é. Você perdeu, José. Aceite isso e siga em frente. José deu um passo para trás, sentindo o peito apertar. Mas havia algo nos olhos do tio, um brilho de satisfação cruel. Ele estava gostando daquilo, gostando de ver José sofrer. Você é um homem amargo e cruel. A voz de José saiu baixa, mas firme. E eu não vou deixar você vencer dessa vez. Ele virou-se e saiu do escritório. Atrás dele, ouviu a risada seca de Antônio. José desceu os degraus da varanda e caminhou em direção aos cafezais. Precisava pensar. Precisava de um plano. A noite estava caindo, tingindo o céu de laranja e roxo. José seguiu pela trilha que levava até a paineira centenária. Era ali que ele e Verônica costumavam se encontrar às escondidas. Ali onde trocavam beijos proibidos e faziam promessas que nunca puderam cumprir. Quando chegou embaixo da árvore gigante, José apoiou a mão no tronco rugoso e fechou os olhos. As memórias vieram com força. Verônica rindo enquanto ele a erguia nos braços. Os olhos dela brilhando sob a luz da lua. A forma como ela tocava seu rosto com tanta ternura. Eu vou consertar isso. José murmurou para si mesmo. Não importa o que eu tenha que fazer. Vou recuperar você. Vou conhecer minha filha. E o tio Antônio vai pagar por cada lágrima que vocês derramaram. Mas enquanto José fazia essas promessas, uma figura observava de longe, escondida entre as sombras dos pés de café. O tio Antônio não era homem de aceitar derrotas. E se José insistisse naquele caminho, descobriria que havia formas muito piores de perder. José passou a noite em claro, deitado na cama do quarto que foi seu durante a infância. O teto branco parecia infinito na escuridão. Sua mente não parava de trabalhar, montando e desmontando planos. Precisava de provas, precisava fazer Verônica entender que ele nunca a havia abandonado. Mas como convencer alguém que passou 10 anos acreditando ter sido desprezada? Ao amanhecer, ele desceu para a cozinha. Dona Marieta, a cozinheira que trabalhava na fazenda desde antes dele nascer, estava preparando o café. A mulher tinha cabelos completamente brancos e mãos calejadas de tanto trabalho. Bom dia, Dona Marieta. Ela se virou e um sorriso iluminou seu rosto enrugado. Menino José, que alegria te ver de volta. José abraçou a mulher. Ela cheirava a canela e café fresco. Senti saudades daqui. Marieta serviu uma xícara fumegante e colocou na frente dele. Sentou-se do outro lado da mesa. Sei que você foi falar com Verônica ontem. José tomou um gole do café. A fazenda inteira já sabe, imagino. Fazenda pequena, notícia corre rápido.
Marieta mexeu o próprio café devagar. Ela sofreu muito, José. Muito mesmo. Eu sei, e por isso preciso da sua ajuda. A cozinheira olhou para ele com cautela. Que tipo de ajuda? José abaixou a voz. O tio Antônio disse que queimou todas as minhas cartas. Mas eu não acredito. Ele é controlador demais para destruir provas. Deve ter guardado em algum lugar. Marieta ficou em silêncio por um momento. Então suspirou. O escritório dele tem um cofre, atrás do retrato do seu avô. José sentiu uma faísca de esperança. A senhora sabe a combinação? Não, mas sei que ele sempre anota códigos importantes num caderninho preto que carrega no bolso do paletó. José sorriu pela primeira vez em dias. Obrigado, dona Marieta. Só tome cuidado, menino. Ela segurou a mão dele. Seu tio não é homem de perdoar facilmente. Depois do café, José caminhou até o quintal dos fundos. Precisava tentar falar com Verônica novamente. Encontrou-a estendendo roupa no varal. Clara brincava ali perto, montando casinhas com pedrinhas. Verônica olhou para ele com desconfiança. O que quer agora? Só conversar. José manteve distância respeitosa. Por favor, me dê uma chance de explicar. Já expliquei ontem. Não há nada para falar. Clara ergueu os olhos e observou José com curiosidade. Mamãe, quem é ele? Verônica hesitou. Um conhecido antigo. A menina levantou-se e caminhou até José. Olhou para ele sem medo. Você tem os mesmos olhos que eu. José sentiu o coração disparar. Ajoelhou-se para ficar na altura dela. É verdade. Minha mãe também tinha esses olhos. Sua mãe está aqui? Clara perguntou inocente. Não. Ela faleceu quando eu era jovem. Que pena. A menina inclinou a cabeça. Eu também não tenho pai. Ele foi embora antes de eu nascer. José engoliu o nó na garganta. Verônica aproximou-se e puxou Clara pelo braço. Vá brincar lá dentro, filha. Mas, mãe, agora, Clara. A menina obedeceu a contragosto, lançando um último olhar curioso para José antes de entrar no quartinho. Assim que ficaram sozinhos, Verônica se virou para ele com os olhos brilhando de raiva. Não se atreva a conversar com ela assim. Ela é minha filha, Verônica. José levantou-se. Tenho direito de conhecê-la. Você perdeu esse direito. A voz dela tremeu. Onde estava quando ela nasceu? Quando eu passei 3 dias em trabalho de parto sozinha. Quando ela teve febre alta e eu achei que ia perdê-la. Onde estava em cada aniversário, em cada noite que ela perguntava por que não tinha pai? José sentiu as palavras como socos. Eu não sabia de nada disso. Se soubesse, teria voltado correndo. Mentira. Verônica limpou uma lágrima que escapou. Eu te escrevi contando da gravidez. Te implorei para voltar. E eu nunca recebi essa carta. José deu um passo à frente, assim como você nunca recebeu as minhas. Alguém nos separou de propósito, Verônica. Alguém mentiu para nós dois. Ela balançou a cabeça. Não acredito em você. Então me dê uma chance de provar. José segurou as mãos dela. Por favor, se eu conseguir mostrar que nunca quis te abandonar, você me perdoa? Verônica puxou as mãos de volta. Mesmo que prove, José, o estrago já está feito. Você não pode simplesmente aparecer depois de 10 anos e esperar que tudo volte a ser como antes. Eu sei disso, mas posso tentar consertar o que foi quebrado. Algumas coisas não têm conserto. Ela abraçou o próprio corpo. É melhor você ir embora e deixar a gente em paz. José observou o rosto dela, viu a dor, a mágoa, mas também viu algo mais. Um brilho nos olhos, uma pequena fagulha que talvez ainda resistisse. Não vou desistir de você, ele disse baixo, nem de Clara. 10 anos atrás eu fui covarde e deixei que me levassem embora. Mas agora eu voltei, e dessa vez ninguém vai me fazer sair daqui. Verônica não respondeu. Apenas pegou a bacia vazia e entrou no quartinho, fechando a porta atrás de si. José ficou ali parado, ouvindo o som abafado de choro que vinha de dentro.
Mas naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa. Ia descobrir a verdade. Ia recuperar sua família. E o tio Antônio ia pagar por cada mentira que contou. O tempo de aceitar as decisões dos outros tinha acabado. 3 dias se passaram. José observava a rotina da fazenda durante o dia e planejava sua estratégia durante a noite. Descobriu que o tio Antônio saía todas as tardes para supervisionar o trabalho nos cafezais mais distantes. Era a oportunidade perfeita. Na quinta-feira, assim que viu o tio partir a cavalo, José esperou alguns minutos e entrou no escritório. Seu coração batia forte enquanto fechava a porta com cuidado. Foi direto até o retrato do avô pendurado na parede. Com mãos trêmulas, removeu a pintura. Ali estava, um cofre de metal embutido na parede. José respirou fundo. Precisava daquele caderninho preto. Saiu do escritório e subiu até o quarto do tio. A cama estava impecavelmente arrumada. O armário organizado com precisão militar. Procurou nas gavetas, nos bolsos dos paletós pendurados. Nada. Estava prestes a desistir quando notou um paletó de linho jogado sobre uma cadeira. Era o que Antônio usara no dia anterior. Enfiou a mão no bolso interno e seus dedos tocaram algo. O caderninho. Abriu-o com pressa. Páginas e páginas de anotações. Números, códigos, lembretes. Folheou rápido até encontrar o que procurava. Uma sequência de números sublinhada 2 vezes. Voltou correndo para o escritório. Girou a combinação do cofre. O som metálico do mecanismo destravando foi a coisa mais bonita que já tinha ouvido. Puxou a porta e olhou para dentro. Documentos. Muitos documentos. E no fundo, amarrado com barbante, um maço de envelopes. José pegou o pacote com mãos tremendo. Abriu o primeiro envelope. Era uma carta sua para Verônica, do primeiro mês que passou na capital. Nunca havia sido enviada. Abriu outro. E outro. Todas as cartas que ele escrevera durante aquele primeiro ano. Cartas cheias de saudades, de promessas, de amor. Todas interceptadas. Todas escondidas. Se você está curtindo esta história, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que a gente possa continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida. Mas havia mais. Outro envelope com letra feminina delicada. José reconheceu a caligrafia de Verônica. Abriu com cuidado. As palavras na página o destruíram. José, meu amor, não sei se esta carta vai te encontrar, mas preciso tentar. Estou grávida, com medo e sozinha. Por favor, volta para mim. Não consigo fazer isso sem você. Te amo. Sempre vou te amar. Verônica. José sentou-se no chão, segurando as cartas contra o peito. Lágrimas escorriam sem controle. Ela tinha escrito, tinha tentado contar, e ele nunca soube, nunca teve a chance de voltar. Ficou ali por alguns minutos, deixando a dor sair. Depois, limpou o rosto e continuou procurando. Encontrou um documento oficial. Era uma ordem de despedimento assinada pelo tio Antônio. O motivo alegado era conduta inadequada. Verônica fora demitida 1 semana depois de enviar aquela carta, e no fundo do cofre um recibo, pagamento feito a Verônica Silva pela quantia de 500 moedas de ouro, assinado por Antônio Almeida, em nome de José Almeida. Tudo estava ali. Todas as provas da manipulação, da mentira, da traição. José juntou os documentos e as cartas. Ia sair quando ouviu passos no corredor. Seu sangue gelou. A porta se abriu. O tio Antônio parou na entrada, olhando para José com expressão vazia. Então olhou para o cofre aberto, para os papéis nas mãos do sobrinho. Encontrou o que procurava. A voz era perigosamente calma. José levantou-se, segurando as provas com força. Você é um monstro! Antônio entrou e fechou a porta. Sou um homem que protege sua família. Há uma diferença. Proteger
José ergueu as cartas. Você destruiu minha vida, destruiu a vida de Verônica, fez uma criança crescer sem pai, fiz o necessário. Antônio caminhou até a janela. Aquela mulher ia arruinar você, transformá-lo num fazendeiro medíocre, casado com uma empregada. Seria o fim da linhagem dos Almeida. A linhagem dos Almeida. José riu sem humor. Esse é seu problema, tio. Você se importa mais com o nome do que com as pessoas que o carregam. E você se importa mais com sentimentos do que com responsabilidade. Antônio virou-se. Seu pai me fez prometer que cuidaria de você, que garantiria seu futuro. Foi o que fiz. Meu pai nunca pediria isso. José deu um passo à frente. Ele amava minha mãe de verdade. Entendia o que era amor. Seu pai era fraco. Antônio cuspiu a palavra. Casou-se por amor e veja no que deu. Morreu jovem, deixando tudo nas minhas mãos. O silêncio caiu pesado entre eles. José apertou os papéis contra o peito. Vou mostrar isso para Verônica. Vou contar tudo para o vovô. E você vai pagar pelo que fez. Antônio sorriu. Seu avô tem 83 anos e o coração fraco. Acha mesmo que ele vai aguentar esse escândalo? E quanto a Verônica, ela vai acreditar em você? Uma pilha de papéis velhos depois de 10 anos? Ela vai acreditar quando vir sua assinatura, quando ler as cartas que escrevi para ela. O tio deu de ombros. Talvez. Ou talvez pense que você forjou tudo isso para limpar sua consciência. José sentiu a raiva subir. Saía da minha frente. Antônio não se mexeu. Pense bem, José. Se expuser isso, vai destruir o nome da família. Vai manchar a memória do seu pai. Vale a pena? Vale. José respondeu sem hesitar. Porque amor vale mais que orgulho. E verdade vale mais que aparências. Ele passou pelo tio e saiu do escritório. Precisava encontrar Verônica. Precisava mostrar a verdade antes que Antônio tentasse algo. Porque nos olhos do tio, José viu algo que o assustou. Não era arrependimento. Era determinação fria. E homens determinados eram os mais perigosos de todos. José encontrou Verônica no pequeno jardim atrás dos quartinhos das empregadas. Ela estava ajoelhada na terra, arrancando ervas daninhas de um canteiro de hortaliças. Clara brincava ali perto, fazendo tranças em bonecas de pano. Quando Verônica o viu se aproximando com um envelope grande nas mãos, seu rosto se fechou. Já disse que não quero conversa. Precisa ver isso. José estendeu os papéis. Por favor. Ela hesitou, mas algo na voz dele a fez levantar. Limpou as mãos sujas de terra no avental e pegou o envelope. Puxou o primeiro papel. Era uma carta. Dela mesma. Para ele. Onde conseguiu isso? A voz saiu trêmula. No cofre do meu tio. José observou cada reação dela. Ele guardou todas. Todas as minhas cartas para você. Todas as suas para mim. Verônica abriu outra carta. E outra. Suas mãos começaram a tremer. Os olhos se encheram de lágrimas enquanto lia as palavras que José escrevera 10 anos atrás. Palavras de amor, de saudade, de promessas que pretendia cumprir. Você nunca soube. A voz dela mal saiu. Nunca recebeu minha carta contando sobre Clara. Nunca. José sentiu a própria voz falhar. E você nunca soube que eu te escrevia quase todo dia. Que eu contava os dias para voltar. Verônica cobriu a boca com a mão, tentando conter os soluços. Clara parou de brincar e correu até a mãe. Mamãe, por que está chorando? Verônica se ajoelhou e abraçou a filha. Não é nada, meu amor. São lágrimas boas. A menina olhou para José com seus grandes olhos castanhos. Foi você que fez minha mãe chorar? Não, pequena. José também se ajoelhou. Foram as mentiras de outra pessoa. Mas agora a verdade apareceu. Clara franziu a testa, tentando entender. Verônica limpou o rosto e respirou fundo. Filha, vá brincar com Dona Marieta na cozinha. Ela prometeu fazer biscoitos. Posso comer 2?
Pode, agora vá. Clara saiu correndo feliz. Assim que ficaram sozinhos, Verônica olhou para José com uma mistura de dor e raiva. Por que ele fez isso? Por que seu tio destruiu nossas vidas? Porque achava que estava me protegendo. José passou a mão pelo cabelo. Porque não aceitava que eu amasse alguém que ele considerava inferior. Inferior. Verônica repetiu a palavra com amargura. Sempre fui inferior para essa família. Nunca foi inferior para mim. José segurou as mãos dela. Você era tudo. É tudo. Era. Verônica puxou as mãos de volta. Mas 10 anos se passaram, José. Não sou mais aquela garota que você conheceu. Eu sei. E eu não sou mais aquele rapaz. Mas o que sinto por você não mudou. Como pode dizer isso? Ela levantou-se. Você nem me conhece mais. Não sabe pelo que passei, o que vivi. Então me conta. José também se levantou. Me deixa conhecer você de novo. Me deixa conhecer nossa filha. Verônica abraçou o próprio corpo. Tenho medo. Do quê? De acreditar em você e você ir embora outra vez. De Clara se apegar e depois você decidir que não quer essa vida. De ser humilhada de novo. José deu um passo à frente. Não vou embora. E não vou deixar que seja humilhada. Seu tio não vai aceitar isso. Verônica olhou para a casa grande ao longe. Ele vai fazer de tudo para nos separar de novo. Eu sei. Por isso preciso de você ao meu lado. José segurou os ombros dela. Juntos podemos enfrentá-lo. Verônica olhou nos olhos dele por um longo momento. Viu sinceridade ali. Viu o mesmo amor que conhecera na juventude, mas também viu medo, o mesmo medo que sentia. Preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso pensar em Clara, no que é melhor para ela. Entendo. José recuou. Mas enquanto pensa, guarde essas cartas. São suas por direito. Ele entregou o envelope e virou-se para sair. Estava a poucos passos quando ela o chamou. José. Ele parou e olhou para trás. Obrigada, ela disse baixinho, por nunca ter desistido de mim. Nunca poderia. Ele sorriu triste. Você é a única mulher que já amei. A única que vou amar. Verônica observou-o se afastar. Apertou o envelope contra o peito e deixou as lágrimas caírem livremente. 10 anos de raiva, de mágoa, de dor. E agora descobria que tudo fora uma mentira. Que ele nunca a abandonara. Que o amor deles fora roubado. Entrou no quartinho e sentou-se na cama estreita. Abriu cada carta e leu com atenção. As palavras de José atravessaram o tempo, tocando seu coração como se fossem escritas ontem. Ele falava dos estudos, da saudade, da fazenda. Falava dela, de como os olhos dela eram a coisa mais bonita que já vira, de como a risada dela iluminava seus dias mais escuros. Em uma das últimas cartas, ele dizia que voltaria em 6 meses, que pediria a mão dela em casamento, que não se importava com o que a família pensasse, que escolhia o amor acima de tudo. Mas essa carta nunca chegou. E 6 meses depois, Verônica estava grávida e sozinha, acreditando ter sido usada e descartada. Ela chorou pelos anos perdidos, pelos momentos que Clara passou sem pai, por tudo que poderiam ter sido e não foram. Mas, no fundo do seu coração, uma fagulha de esperança começou a brilhar. Talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse uma chance de recuperar o que fora roubado. Talvez o amor deles fosse forte o suficiente para sobreviver até mesmo a 10 anos de separação. Só o tempo diria. Naquela noite, José jantou na casa grande pela primeira vez desde que voltara. A mesa comprida de madeira estava posta para 2. De um lado ele, do outro o tio Antônio. O silêncio entre eles era pesado como chumbo. Antônio cortava o bife com precisão cirúrgica. Conversou com ela? Conversei. José mastigava devagar. Mostrei as cartas. E ela ficou sabendo da verdade. José largou os talheres. Que você é um mentiroso e um manipulador. Antônio tomou um gole de vinho.
Palavras duras, mas não mudam nada. O estrago já foi feito. Vou consertar esse estrago. Como? O tio sorriu sem humor. Vai se casar com ela? Transformar uma empregada na senhora desta fazenda? Os vizinhos vão adorar. Não me importo com os vizinhos. Deveria. Antônio se recostou na cadeira. Reputação é tudo neste mundo. Perca-a e perde tudo mais. José empurrou o prato. Estou planejando falar com o vovô, contar tudo a ele. O sorriso de Antônio desapareceu. Não seria sábio. Por quê? Com medo que ele tome meu lado? Com medo que o choque seja demais para o coração dele. Antônio se levantou. Seu avô está frágil, José. Uma notícia dessas pode matá-lo. Então deveria ter pensado nisso antes de mentir para todo mundo. Antônio caminhou até a janela. Está cometendo um erro. Um erro que vai se arrepender. A única coisa que me arrependo é de ter confiado em você. José também se levantou. Amanhã vou até a casa do vovô. Vou contar tudo. E então veremos quem a família apoia. Antônio não respondeu. Apenas observou o reflexo de José no vidro da janela. Quando o sobrinho saiu da sala, um sorriso frio apareceu em seus lábios. José era jovem e idealista. Não entendia como o mundo funcionava, mas logo aprenderia. Na manhã seguinte, José acordou cedo e selou seu cavalo. A propriedade do avô ficava a 2 horas de cavalgada. Estava prestes a montar quando viu Clara correndo em sua direção. Senhor! Senhor! A menina acenou. José desceu e se ajoelhou. Bom dia, Clara. Não deveria estar na escola? Só à tarde. Ela sorriu. Para onde vai? Visitar meu avô. Posso ir junto? José olhou ao redor procurando Verônica. Sua mãe sabe que está aqui. Ela está lavando roupa. Clara deu de ombros. Sempre demora muito. José hesitou. Não seria certo levar a menina sem permissão. Acho melhor você voltar para casa. O sorriso de Clara murchou. Você não gosta de mim? Claro que gosto. José tocou o rosto dela com ternura. Gosto muito, mas preciso da permissão da sua mãe. Por quê? Porque ela é sua mãe, e as decisões sobre você são dela. Clara ficou quieta por um momento. Então perguntou com inocência, você não é meu pai? José sentiu o ar faltar. O coração disparou. Quem te disse isso? Ninguém. Mas eu ouvi Dona Marieta conversando com mamãe ontem. Ela disse que você era. Clara inclinou a cabeça. É verdade? José não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 9 anos uma situação tão complicada? Eu sou sim, ele disse finalmente. Mas não sabia da sua existência até agora. Por que não? Porque alguém mentiu para mim e para sua mãe, nos fizeram acreditar em coisas que não eram verdade. Clara processou a informação. Então você não foi embora porque quis? Nunca fui embora porque quis. José sentiu os olhos arderem. Se soubesse de você, teria voltado correndo. A menina olhou para ele com aqueles olhos tão parecidos com os dele. Vai embora de novo? Não se depender de mim. Promete? José estendeu o dedo mindinho. Prometo. Clara entrelaçou seu dedinho no dele, sorrindo. Agora posso ir com você visitar seu avô? José riu, apesar da situação. Você não desiste fácil, né? Mamãe diz que puxei a teimosia dela. Nesse momento, Verônica apareceu correndo. Clara, eu disse para não sair de casa. Quando viu a filha com José, parou. O que está acontecendo aqui? Nada demais. José levantou-se. Ela veio se despedir. Estou indo visitar meu avô. Verônica puxou Clara para perto. Já disse para não incomodar o senhor. Ela não incomoda. José sorriu. Nunca incomodaria. Verônica olhou para ele. Algo no olhar dele era diferente, mais suave, mais paternal. Vai contar para ele? Vou. Ele merece saber a verdade. E se ele ficar do lado do seu tio? Então, vou enfrentar os dois. José montou no cavalo. Mas preciso tentar. Verônica respirou fundo. Então, boa sorte. José acenou e partiu.
Enquanto cavalgava pela estrada empoeirada, pensava na conversa com Clara. A menina era esperta, corajosa, exatamente como imaginava que uma filha sua seria. O coração apertou ao pensar em todos os momentos que perdeu. O primeiro sorriso, as primeiras palavras, os primeiros passos. Mas não perderia mais nada. Dali em diante, estaria presente. Seria o pai que Clara merecia, o marido que Verônica sempre quis, e ninguém, nem mesmo o tio Antônio, ia impedi-lo. A casa do avô apareceu no horizonte, uma construção antiga de pedra cercada por laranjeiras. José respirou fundo. A conversa que estava prestes a ter mudaria tudo. Não havia volta. Era agora ou nunca. E José Almeida estava cansado de fugir. O avô de José, senhor Benedito Almeida, estava sentado na varanda quando o neto chegou. Era um homem de 83 anos, com cabelos totalmente brancos e costas ainda retas apesar da idade. Seus olhos eram penetrantes, do mesmo castanho escuro que José e Clara herdaram. José. A voz era rouca, mas firme. Que surpresa boa! José amarrou o cavalo e subiu os degraus da varanda. Sentou-se na cadeira ao lado do avô. Precisava conversar com o senhor. Benedito fechou o livro que lia. Deve ser sério. Você tem a mesma expressão que seu pai tinha quando vinha me pedir conselhos difíceis. José respirou fundo. É sobre o tio Antônio. O velho franziu a testa. O que foi que ele fez agora? Fez muito. José puxou as cartas do bolso. E vou contar tudo desde o começo. Durante a hora seguinte, José contou toda a história. Seu amor por Verônica, a separação forçada, as cartas interceptadas, a gravidez escondida, a manipulação do tio. Mostrou todas as provas, todas as cartas, todos os documentos. Benedito ouvia em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando José terminou, o velho ficou quieto por um longo tempo, apenas olhando para o horizonte onde o sol começava a descer. Eu sabia, ele disse finalmente. José arregalou os olhos. Sabia? Não dos detalhes, mas sabia que Antônio era capaz de algo assim. Benedito suspirou pesado. Ele sempre foi ambicioso, controlador. Achava que sabia o que era melhor para todos. Então por que o senhor deixou? Porque estava de luto. Benedito olhou para as mãos enrugadas. Quando seu pai morreu, eu me fechei. Deixei Antônio cuidar de tudo. Foi meu erro. José sentiu uma onda de emoção. E agora, o que eu faço? O velho olhou para ele. O que seu coração manda? Quero assumir Clara como minha filha. Quero me casar com Verônica. Quero consertar o que foi quebrado. Então faça isso. Mas o tio disse que vai trazer escândalo, que vai manchar o nome da família. Benedito riu, sem humor. Nome de família. Quantas tolices foram feitas em nome disso. José, deixa eu te contar uma coisa. Seu pai também se apaixonou por alguém que a família não aprovava. José piscou surpreso. Minha mãe? Sua mãe era filha de um comerciante. Não tinha título, não tinha terras. Meus irmãos disseram que eu deveria proibir o casamento. Benedito sorriu com saudade. Mas eu vi o amor no olho do meu filho e deixei ele seguir o coração. Foi a melhor decisão que tomei. José sentiu lágrimas nos olhos. Não sabia dessa história, porque depois que seu pai morreu, apaguei muita coisa, por dor, por covardia. Benedito tocou o ombro do neto. Mas você me deu uma segunda chance. Deixa eu consertar meu erro. Como? Voltando para a fazenda com você, enfrentando Antônio e garantindo que você possa viver sua vida do jeito certo. José abraçou o avô. Obrigado. Não me agradeça ainda. Benedito levantou-se apoiado na bengala. Seu tio não vai aceitar isso facilmente, eu sei. Então vamos nos preparar. O velho caminhou para dentro de casa. Amanhã mesmo vamos resolver isso. Naquela noite, José dormiu na casa do avô. Sonhou com Verônica, com Clara, com uma vida diferente da que tivera até então. Uma vida simples, mas cheia de amor.
Acordou com o primeiro canto do galo, determinado. A cavalgada de volta foi rápida. José e Benedito chegaram à fazenda Santa Rita ao meio-dia. O tio Antônio estava no escritório quando eles entraram. Seu rosto empalideceu ao ver o pai. Pai, o que faz aqui? Vim resolver um problema que deveria ter resolvido há muito tempo. Benedito sentou-se na cadeira principal. Senta, Antônio. O homem obedeceu, mas seus olhos brilhavam de raiva contida. José se postou ao lado do avô. José me contou tudo. Benedito colocou as cartas sobre a mesa. Sobre as mentiras, sobre a manipulação, sobre a criança. Antônio manteve a voz calma. Fiz o que era necessário para proteger esta família. Você destruiu esta família. Benedito bateu a mão na mesa. Separou dois jovens que se amavam. Fez uma criança crescer sem pai. E ainda tem coragem de dizer que estava protegendo alguma coisa? Estava protegendo o nome dos Almeida. Antônio se levantou. O senhor mesmo sempre disse que nossa linhagem era importante. Linhagem se faz com caráter, não com mentiras. Benedito também se levantou, apoiado na bengala. E você mostrou que não tem nenhum. O silêncio foi pesado. Antônio olhou do pai para o sobrinho. Então é assim? Vocês dois contra mim? É assim, José disse. E vai sair dessa fazenda, hoje. Antônio riu. Vocês não podem me expulsar. Administro tudo aqui há mais de 10 anos, e agora seu tempo acabou. Benedito puxou um documento do bolso. Esta é uma procuração. José agora tem poder total sobre a fazenda. Você não tem mais voz aqui. O rosto de Antônio ficou vermelho. Isto é traição. Não. Benedito caminhou até a porta. Isso é justiça. Você tem até o pôr do sol para deixar esta propriedade. E se voltar, será tratado como invasor. Antônio olhou para José com ódio. Você vai se arrepender disso. Já me arrependi de muita coisa. José sustentou o olhar. Mas de te enfrentar, nunca vou me arrepender. O tio saiu batendo a porta. José respirou fundo, estava feito. O primeiro passo estava dado. Agora faltava o mais importante, falar com Verônica. E, finalmente, começar de novo. O sol começava a se pôr quando José encontrou Verônica sentada debaixo da paineira centenária. Ela segurava as cartas no colo, relendo cada palavra, como se fossem tesouros preciosos. Clara brincava ali perto, perseguindo borboletas. Verônica levantou os olhos quando ouviu seus passos. Seu avô está aqui, Dona Marieta contou. Está? José sentou-se ao lado dela, e o tio Antônio foi embora. Para sempre. Os olhos dela se arregalaram. Como conseguiu isso? Meu avô me deu poder sobre a fazenda. José olhou para as mãos. Ele também pediu perdão por ter deixado isso acontecer. Verônica ficou quieta, olhando para as cartas. Passei tanto tempo com raiva, tanto tempo achando que tinha sido uma tola por confiar em você. Você não foi tola. José tocou o rosto dela. Nós dois fomos vítimas de alguém que achava que podia controlar nossas vidas. E agora? Ela perguntou com voz trêmula. O que acontece agora? José se ajoelhou na frente dela. Pegou as mãos de Verônica entre as suas. Agora eu faço o que deveria ter feito há 10 anos. Verônica Silva, você aceita se casar comigo? As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. José, sei que pedi tempo perdido. Sei que não posso apagar a dor. José apertou as mãos dela. Mas posso te dar um futuro. Posso ser o pai que Clara merece. Posso te amar do jeito que sempre quis. E se as pessoas falarem? E se não aceitarem? Então enfrentamos juntos. José sorriu. Não me importo com o que vão dizer. Só me importo com você e com nossa filha. Verônica olhou para Clara. A menina tinha parado de brincar e observava os dois com curiosidade. Nossa filha, repetiu baixinho. Gosto de como soa. Então, diz sim. José implorou. Me dá uma chance de ser feliz, de fazer vocês felizes.
Verônica olhou nos olhos dele, viu amor, viu sinceridade, viu a promessa de dias melhores. Sim, ela sussurrou, eu aceito. José a puxou para um abraço. Sentiu o corpo dela tremer de emoção. Quando se separaram, Clara estava ao lado deles. O que está acontecendo? Verônica limpou as lágrimas e sorriu. O José pediu mamãe em casamento. Os olhos da menina brilharam. Então você vai ser meu pai de verdade? Já sou seu pai de verdade. José a puxou para o abraço. Sempre fui, só não sabia. Clara abraçou os dois. A primeira vez que tenho um pai, murmurou. A primeira vez que somos uma família de verdade. Os três ficaram assim por um longo tempo, abraçados debaixo da paineira, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e rosa. Era um novo começo, uma segunda chance que nenhum deles achava que teria. Nas semanas seguintes, a vida na fazenda mudou completamente. José assumiu a administração com a ajuda do avô Benedito. Verônica deixou de ser empregada e passou a morar na casa grande. Clara ganhou um quarto próprio, cheio de brinquedos e livros. As pessoas da região falaram, é claro, cochicharam, julgaram, mas José não se importou. Andava de cabeça erguida, com Verônica ao seu lado e Clara entre eles. Era a família que sempre quis. O casamento aconteceu debaixo da paineira centenária. Foi uma cerimônia simples, mas bonita. O padre Augusto conduziu a celebração. Dona Marieta chorou de emoção. O avô Benedito sorria orgulhoso. E Clara foi a daminha mais feliz que alguém já viu. Quando José e Verônica se beijaram como marido e mulher, todos os presentes aplaudiram. Até os que tinham julgado não puderam negar que era um amor verdadeiro. Um amor que sobreviveu a 10 anos de separação, mentiras e dor. Naquela noite, depois da festa, José colocou Clara para dormir. A menina segurou a mão dele. Pai, você vai estar aqui quando eu acordar? Vou estar aqui amanhã e todos os dias depois. Ele beijou a testa dela. Prometo. Clara sorriu e fechou os olhos. José saiu do quarto e encontrou Verônica na varanda. Ela olhava as estrelas, abraçando o próprio corpo. No que está pensando? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Em como a vida muda. Ela se encostou nele. Há um mês eu lavava roupa sozinha, convencida de que nunca seria feliz. E agora estou aqui, casada, com uma família, com a família que sempre deveria ter tido. José a virou para encará-lo. E vou passar o resto da vida compensando o tempo perdido. Não precisa compensar nada. Verônica tocou o rosto dele. Só precisa ficar. Não vou a lugar nenhum. Ele prometeu. Esta é minha casa. Vocês são minha casa. Eles se beijaram sob as estrelas. E naquele momento, todas as mágoas do passado pareceram distantes. O que importava era o presente. Era o amor que tinham. Era a família que construíram apesar de tudo. Os meses se passaram em paz. José aprendeu a ser pai. Levava Clara para cavalgar. Ensinava sobre a fazenda. Lia histórias antes de dormir. Verônica florescia. Seu sorriso voltou. Seus olhos brilhavam novamente. O avô Benedito visitava sempre. Dizia que nunca vira José tão feliz. E tinha razão, porque pela primeira vez na vida, José não estava vivendo a vida que outros planejaram para ele. Estava vivendo a vida que escolheu, a vida que construiu com amor e coragem. E assim, 10 anos depois de serem separados por mentiras, José e Verônica provaram que o amor verdadeiro não morre. Apenas espera. Espera o momento certo de florescer novamente. E quando floresce, é ainda mais forte do que antes. Porque foi testado, foi provado e sobreviveu. Se você chegou até o final desta história, muito obrigado por ter ficado conosco. Conta aqui nos comentários. Você acredita em segundas chances no amor? Já passou por algo parecido? Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você.
Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder mais histórias emocionantes como essa. Você é muito importante para nós. Até a próxima história.